Você concorda que algumas histórias são tão inacreditáveis que só podiam mesmo ter vindo da vida real? Pois hoje a gente vai relembrar 8 filmes que transformaram dor, genialidade e polêmica em cinema inesquecível. Fica sentadinho aí que a gente já volta. Fala galera do bem! E para começar a nossa viagem a gente vai dar um pulinho ali em 2018 e vai dar de cara com um filmaço que marcou a vida de uma das maiores estrelas do rock mundial. Bohemian Rhapsody é muito mais do que um tributo ao Queen, é um mergulho na alma do Freddie Mercury. Um filme que leva a gente desde a formação da banda até o épico Live Aid de 1985, onde 200 mil pessoas cantaram numa voz só. Mas o verdadeiro milagre está exatamente nos bastidores. Rami Malek, o vencedor do Oscar, o cara se preparou de uma forma absurda, usou 4 quilos de prótese dentária para distorcer a voz, ensaiou 592 gestos do Freddie Mercury por 4 meses, enfim. E aquela cena do Live Aid, ela foi recriada frame a frame, sabe? Foram 700 extras, um piano que era réplica das marcas originais do Freddie Mercury, tudo filmado a 35 graus para capturar bem o suor, né, real de todo mundo que estava ali. Só que por trás da glória também tem as sombras, né? O diretor Bryan Singer ele foi demitido durante as filmagens e a família do Freddie Mercury ainda criticou bastante a omissão de alguns detalhes sobre a vida privada do astro. E aí fica uma pergunta, né? Até onde o cinema pode moldar a verdade sobre um mito? E do palco de um show de rock para um ateliê na Dinamarca dos anos 1920. A garota dinamarquesa conta a jornada pioneira da Lily Elbe, uma das primeiras pessoas a realizar a cirurgia de redesignação de gênero. O Eddie Redmayne, que foi indicado ao Oscar de 2015, não só estudou a psicologia trans por 6 meses, como também se preparou usando espartilhos tão apertados que dificultava até a respiração do cara. Tudo isso para imprimir na tela a fragilidade física da Lily. E além disso, as obras que foram pintadas pela Gerda no filme foram vendidas por 367 mil doletas num leilão. Sem falar do vestido de noiva de seda vintage, né, que foi usado no filme também, que exigiu 500 horas de costura manual. Mas o filme gerou um debate crucial, sabe? Ativistas trans eles questionaram por que uma pessoa cis, né, uma pessoa cisgênero, representou a Lily. Segundo eles, representatividade exige autenticidade. Já imaginou carregar o peso de uma nação e não conseguir nem pronunciar direito as palavras? Pois é, o discurso do rei revela como foi que o George VI superou a gagueira com a ajuda do terapeuta, né, do Lionel Logue, enquanto Hitler estava avançando ali. O Colin Firth, numa atuação tão arrasadora que levou o Oscar, improvisou xingamentos em gaélico durante os ensaios, e o Geoffrey Rush, que fez o Logue, ele reagia com uma perplexidade completamente genuína, porque ele não estava entendendo absolutamente nada do idioma. O discurso final levou 12 horas seguidas e foram 86 takes para capturar cada tremor. E o Firth confessou depois que o rosto dele chegou a travar de tanto cansaço. É isso, né? Vida de ator. Só que alguns historiadores apontaram um erro. Foi o Winston Churchill que pressionou o rei a entrar na guerra e não o contrário. Pois é, às vezes o cinema tropeça na linha entre drama e fato. E falando em Churchill, A Hora Mais Escura coloca a gente nos primeiros dias dele como primeiro-ministro, lá em 1940, quando esse regime aqui ameaçava engolir a Europa. O Gary Oldman, genial e irreconhecível, debaixo de 14 quilos de prótese, não só venceu o Oscar daquele ano, como pagou todos os pecados que ele cometeu na vida. Eram 9 horas de preparação de uma maquiagem diária que custava 20 mil doletas e incluía um monte de ventiladores internos para evitar que o cara desmaiasse. O negócio era pesado. E para aquela voz rouca do Churchill, o Gary Oldman usou um aparelho dentário que impedia que ele fechasse a boca. E ele ainda ouviu mais de 1000 horas de discursos para treinar dicção e tal. Ou seja, trabalho de ator puríssimo aí também. Mas a cena mais emocionante do filme, né, que foi aquela com Churchill no metrô pedindo conselhos pro povo e tal, isso aí nunca rolou. Mas me responde uma coisa, por que se cria uma cena de um fato que nunca existiu? Talvez porque mesmo os maiores líderes, eles precisam de metáforas para tornar as lutas deles um pouco mais humanas, né? De repente, quem sabe? Do sublime ao ridículo, o artista do desastre mergulha no caos criativo por trás de The Room, aquele infame longa de 2003, que é considerado por muitos como o Cidadão Kane dos filmes ruins, é o suprassumo da porcaria. A trama acompanha o Tommy Wiseau, que é um diretor enigmático, excêntrico e milionário, que tem uma origem até hoje acho que desconhecida, ninguém sabe de onde saiu aquilo.
Interpretado pelo James Franco, que também dirigiu o longa, o Tommy aparece aqui no filme como um artista super obcecado pela fama, mesmo sem nenhum talento aparente. O cara não servia para absolutamente nada. E o curioso é que o Franco levou a recriação tão a sério que ele usou as mesmas câmeras 35mm de 2003 para refilmar as cenas mais icônicas do filme. E um detalhe que impressionou até os críticos mais céticos, não se costumava fazer isso, né? Mas só que nem tudo foi festa no set, óbvio, né? O Tommy Wiseau bateu ponto no set todos os dias de gravação e chegou a proibir o Franco de imitar a voz dele. E, ironicamente, o próprio Wiseau fez uma ponta no filme, saiu gritando lá, Tommy é um gênio, como se ele tentasse selar a lenda dele com um humor super involuntário. Artista do Desastre venceu o Globo de Ouro de melhor ator em comédia, né, para o James Franco, e foi indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado. Só que o filme omitiu um detalhe bem cômodo, sabe? Vários membros da equipe do The Room, no caso, denunciaram o Tommy por assédio moral durante as filmagens originais. E no fim das contas, o longa questiona até onde vai a linha entre a paixão artística e o abuso de poder. Porque rir do fracasso até pode ser divertido e tal, mas a dor real, sabe, essa nunca pode virar piada, não tem jeito. Vencedor do Oscar de melhor filme em 2018, Green Book fala da turnê do pianista negro Don Shirley pelo sul segregado dos Estados Unidos. Ele era escoltado na época pelo motorista branco, né, pelo Tony Lip. O Viggo Mortensen, que viveu o Tony, ele conta que chegou a comer um total de 46 hambúrgueres e todo dia ele mandava para dentro 3 tipos de massa, porque ele precisava ganhar 20 quilos. Claro que, né, esse esforço todo aí causou dores nas costas, uma síndrome metabólica que ferrou a vida do cara por um bom tempo, enfim. Enquanto isso, o verdadeiro Green Book, um guia de sobrevivência para negros, listava rotas seguras em 80 páginas. E uma cópia dessa coisa aí foi leiloada por $22.500 em 2018. A ironia é que enquanto o Mortensen se escangalhava buscando realismo físico, a família do Don Shirley processava o filme dizendo que ele deturpava a personalidade do cara porque apagava o ativismo dele pelos direitos civis. É isso aí, né? Verdade e licença poética nem sempre caminham de mãos dadas, né? É a vida. Soul Surfer, ou Coragem de Gente, que coragem pode surgir das profundezas. Esse filme conta a história da surfista Bethany Hamilton, que aos 13 anos de idade perdeu o braço num ataque de tubarão, né, no Havaí, mas mesmo assim ela voltou às ondas. As cenas de surf? Sim, foram feitas pela própria Bethany, com uma prótese verde que foi removida digitalmente depois, e o ataque, né, simulado com uma perna falsa lá e 25 jatos de sangue, ela custou $150 mil por segundo em computação gráfica. Isso aí. Ana Sofia Robb, por exemplo, treinou 3 meses com a Bethany para replicar cada movimento, uma precisão assim absurda. Mas o filme omitiu um herói, na verdade, que foi o pai da Bethany, que salvou a vida da filha com um torniquete feito com a corda da própria prancha. Ela perdeu 70% do sangue em meia hora. Foi brabo o negócio. Um detalhe que prova que às vezes a realidade supera o próprio roteiro, né? A pura gênese de uma revolução digital, a rede social, mostra o Mark Zuckerberg, vivido pelo Jesse Eisenberg, criando o Facebook e traindo uma série de amigos aí pelo caminho, incluindo o brasileiro Eduardo Saverin. Tudo isso aí numa teia de ambição e muita grana, mas muita grana. Uma curiosidade é que as cenas que se passam em Harvard, elas foram filmadas na Johns Hopkins, porque a verdadeira Harvard, ela baniu a produção completamente por causa de um suposto sensacionalismo. Vai saber, né? O roteirista, o Aaron Sorkin, ele escreveu 166 páginas em 2 meses, o que é um recorde absoluto, né? Baseado em 15 mil páginas de depoimentos. O Zuckerberg assistiu depois e saiu resmungando lá, erraram da minha cerveja, pelo menos acertaram no suéter. Isso aí. E já o Sorkin admitiu que exagerou na misoginia do personagem para dramatizar a solidão do gênio. E aí fica uma pergunta inevitável, será que é ético mesmo distorcer pessoas reais para criar arte? Sei lá, né? Responde para mim aí. O fato é que de Freddie Mercury a Mark Zuckerberg, essas histórias acabam provando pra gente que a vida real é a maior roteirista do planeta. Mas não esquece que cada filme é uma interpretação, sabe? Não é um documento. E aí eu queria saber qual desses filmes aí tocou mais a tua alma. Comenta aqui embaixo, vai, tô curiosíssima para saber. E é claro que eu vou te pedir aquele carinho de sempre, né? Dá um like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para eu poder trazer mais jornadas aí onde o cinema e a verdade se entrelaçam. E a gente se vê no próximo set. Corta!